Olá a todos, eu sou o Felipe Chami. Eu acho que agora, neste terceiro vídeo do canal Pilim Psiquice, eu sei para onde estou olhando. Já é um avanço. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre este livro aqui. O Albatroz Azul, João Baldo Ribeiro. É o último livro do Baldo. É um livro que misteriosamente foi ignorado por todos o tempo inteiro. Eu comprei esse livro, ele é de 2009, eu comprei esse livro em 2014 por R$2 na máquina do metrô. Por sinal, já faz tempo, essa máquina nem existe mais. É o último livro do Baldo, um escritor muito reconhecido, muito famoso, mas esse livro passou totalmente em branco. Ninguém nunca ouviu falar dele. É um livro praticamente obscuro do Baldo, e é o último. Deveria ser festejado, o último livro de um grande autor, etc. Né? As razões para ele ser ignorado, suponho, se dão justamente pelo maior mérito do livro. Ele é um livro um tanto anacrônico. É um livro exclusivamente literário, é um livro de storytelling, como diriam os americanos ou ingleses, é um livro de personagens, relato, literatura mesmo, literatura ficcional. É uma coisa que vem cada vez mais sendo jogada para um nicho meio esquisito, assim, de best-sellers, né? Os livros que vendem muito e são aclamados não são de literatura ficcional, eles ficam lá com os mais vendidos de 50 Tons de Cinza, Harry Potter, etc, etc. Os livros de literatura brasileira, literatura estrangeira ficcional, eles estão cada vez menos lidos. Não tem mais aquela coisa dos anos 60, 70, que as pessoas liam Érico Veríssimo, Jorge Amado, etc. Mesmo os famosos hoje, os bem aclamados, como Milton Ratum, as pessoas na rua não conhecem, eles não são muito populares com as pessoas e tudo. Bom, esse livro do Baldo é um livro verdadeiramente magnífico. É um escritor com pleno domínio de sua técnica em todos os sentidos. A sintaxe dele é muito depurada, são frases longas, não tem uma vírgula fora do lugar. Todos os períodos, todas as frases, todos os adjetivos, tudo perfeito, calculado matematicamente. E isso não torna a leitura chata ou desagradável, pelo contrário, é muito fluida, é muito gostosa, é muito interessante de ler. Eu vou ler para vocês um trecho daqui a pouco pra gente ter uma ideia da noção, ter uma noção do estilo, né? O que se pode falar sobre esse livro é que ele é um livro sobre temas maiores que a vida, num certo sentido, porque justamente é sobre a vida, morte, novas chances, destino, fatalidade, percepções extracorpo e coisas do tipo. E como ele é um livro bastante anacrônico, ele tem muito daquele sabor de um Brasil meio místico, meio mágico mesmo, num sentido plano, não num sentido realismo mágico, mas num sentido a magia do cotidiano, a magia dos cais da Bahia, isso que se passa na ilha de Itaparica, a ilha onde o João Baldo nasceu, e onde se passa a maior parte de suas histórias, ou em uma ilha qualquer, as histórias dele se passam. É uma história sobre, como eu falei pra vocês, sobre vida e morte, e basicamente a história de um velho chamado Tertuliano Botelho Gomes, ou, como ele mesmo se anuncia, Tertuliano Jaburu. Essa renúncia ao nome, e a questão do nome mesmo, da onomástica, é muito importante no livro, porque se trata do nascimento do neto de Tertuliano, quando todas as suas netas, todos os seus filhos, toda a ascendência, toda a descendência dele é feminina, e ele tem certeza que esse vai ser um varão. Tem todas aquelas conotações de tradição da família, etc, etc. Mas também tem uma coisa curiosa que eu não vou falar aqui porque seria um spoiler, mas é uma condição com a qual esse menino nasceu. O que eu posso falar é que esse menino nasceu virado para a lua. A gente já sabe o que isso significa. E nesse livro ele tem uma conotação ao mesmo tempo literal e metafísica disso. Seja lá o que vocês entendam disso. O neto dele, por nome Raimundo Penaforte, escolhido por ele, nasce, e toda a vida do Tertuliano é examinada por ele, repassada por ele num sentido rememoratório, um sentido meio transcendental. Eu falei para vocês que ele renunciou ao nome, Botelho Gomes, que é um nome importante da família de origem portuguesa, por uma razão muito específica, que o Baldo descreve com uma precisão e detalhes magníficos. É uma história dentro da história sobre a história da família dele, a história da família Botelho Gomes, da mãe dele, da tia dele, do pai dele,
e como todas essas coisas desembocaram no que ele é hoje. E ele tem um sentido de vivência daquilo, mesmo não tendo presenciado a maior parte desses atos. Então tem toda essa coisa de sentir, pela aproximação da morte, porque o Tertuliano é muito velho, sentir um novo sentido para a vida. Aqui no caso tem um sentido extra além disso. Além dessa metafísica normal, entre aspas, da velhice, tem toda uma conotação meio ampla para isso. As explicações são muitas e eu sei que parece contraditório falar de vida para um velho que está quase morrendo, mas o sentido é justamente esse. E, bom, eu vou mostrar para vocês um exemplo do estilo do Ubaldo, só para vocês terem uma ideia, e é um episódio que eu acho muito significativo do livro e do personagem Tertuliano Jaburu. Vamos lá. No início, Custódio achou que Tertuliano estava pilheriando, mas acabou perguntando se não era coisa do momento de loucura. Como? Tertuliano não praticava um momento de loucura? Sério mesmo? Ele pensava que era uma dessas coisas em que ninguém falava porque todo mundo a fazia depois de uma certa idade, não havia o que revelar ou discutir. O momento de loucura era quando a pessoa, para não ficar maluca por inteiro, tirava um tempo todo dia para deixar tomar conta de sua cabeça a maluquice que todos carregam, cada um com a sua, por mais bem disfarçada. Desculpa, esse bem não existe, por mais disfarçada. Na juventude a pessoa não distingue bem a loucura da normalidade, pensando e fazendo inúmeras bobagens devido a isso. Os que conseguem chegar à velhice, entretanto, sabem que não adianta achar que são loucos, porque todos são, e constitui faina das mais ingratas aprender as loucuras dentro de gaiolas desconjuntadas, prender as loucuras dentro de gaiolas desconjuntadas, temendo sempre que elas se soltem. De forma que a pessoa a quem a idade deu um adequado senso da existência tira sempre um tempinho, conforme suas particularidades, para acomodar a loucura, a fim de que ela não se veja presa em demasia e se revolte. Com ele, esse costume havia se imposto de forma natural, e agora era um hábito que supunha todos terem. Não era esse o problema de Tertuliano? Estava com medo da loucura? Não havia, porque ela geralmente se contenta com seus minutinhos por dia. Raramente horas, dificilmente dias, só muito raramente semanas e meses. Tertuliano respondeu que nunca tinha pensado nisso, e que nunca tivera um momento de loucura, nenhum momento de loucura, que ele soubesse. É uma prosa maravilhosa, né? E tem poucos diálogos diretos no livro. Eu acho uma tendência mesmo da moderna literatura de ficção, de umas décadas para cá, usar cada vez menos diálogos, ou diálogos em forma indireta, né, o discurso indireto, muitas vezes o discurso indireto livre, como por exemplo em Érico Veríssimo, que também é outro que as pessoas liam por muito prazer, e que hoje eu não sei como estaria a sua carreira de escritor. Bom, essa questão da loucura, a gente já falou do Don Quixote no primeiro vídeo do canal. O espacinho da loucura, o momento da loucura, a coisa de ter um pedaço da sua vida que não é dedicado a coisas racionais. É uma atividade que você vai fazer por algum capricho ou por alguma necessidade sua. No caso do Tertuliano, são várias. Primeiramente, a questão de bater o pé que vai ser um menino, quando todo mundo tinha certeza que era uma menina, inclusive a parteira, que era muito experiente, tinha décadas de ofício, sabia reconhecer pelas formas do ventre da mulher qual ia ser o sexo da criança, etc. E bateu o pé que ia ser uma menina. Tertuliano falou, não, vai ser um menino. Já tinha escolhido o nome, por razões também muito específicas. Ele consulta vários manuais de onomástica, vários compêndios sobre histórias dos santos, etc. Porque na Bahia e em muitas terras é costume dar nome para o santo, para a criança que nasce, né, o nome do santo do dia. Então ele pesquisou os santos do dia, viu o que batia, o que não batia, com o que ele queria que o seu neto fosse, com o que já comparou com as pessoas que ele já conhecia com esse nome, por que não podia ser isso, por que podia ser aquilo, etc, etc. Bom, a coisa do Albatroz Azul, o título, eu também não vou falar aqui. Eu só vou falar uma coisa, até um certo ponto do livro não se fala desse Albatroz Azul. E eu estava muito satisfeito com isso, achando que ia ser tipo o Cão Andaluz, do Luiz Buñuel. Eu falei, não vai aparecer Albatroz Azul nenhum, é só o título. E eu gostei muito dessa probabilidade. A probabilidade, na verdade, não se realiza. Tem uma explicação para esse título, é uma explicação nas páginas finais do livro, e é uma explicação belíssima, não me descontentou em nada, é fantástico. Bom, esse último livro do Ubaldo, porque ele é muito literário e ele não tem essa coisa de ter uma campanha, um ativismo, uma militância, alguma coisa do tipo, uma mensagem muito específica, ele é puramente storytelling, ficou um pouco meio marginalizado dentro da própria literatura do Ubaldo. Eu tenho a impressão que as pessoas preferem até as crônicas que ele fez nos últimos tempos do que esse livro que é totalmente posto de lado,
digamos, na análise da obra do Ubaldo. Mas eu vou colocar aqui também embaixo uma entrevista do Ubaldo no Roda Viva, e vocês vão ver, eu vou separar um trecho específico para vocês verem, porque a entrevista é longa. Ele vai comentar um episódio dele com um amigo dele, Glauber Rocha, e a meu ver esse episódio tem muito do que daria, aliás, do que já tinha dado, né, porque a entrevista é posterior a esse livro, do que já tinha dado no Albatroz Azul. Vocês vão perceber que é a coisa da vida e da morte, e como um ciclo que se fecha, e não à toa é o último livro do Ubaldo, a história de um velho, escrita por um velho, apesar de que ele não morreu tão velho, e ainda tinha uns anos de vida depois desse livro, mas magnificamente fecha uma carreira, e fecha uma vida, e dá um sentido a todas as coisas que aconteceram. Esse livro, ele é como um renascimento também. A coisa do Albatroz Azul, vocês vão entender se vocês lerem o livro. Uma coisa também, esse livro talvez não seja tão fácil de achar. Esses livros que eu comento no canal, alguns você pode comprar em sebo, os outros em livraria, procurar em bibliotecas. Vale muito a pena procurar. Essa edição que eu tenho é a primeira edição do livro. Ele foi relançado depois da Nova Fronteira. Ele foi relançado pela Nova Fronteira também, num formato um pouco maior. Eu não gosto do formato em que ele foi relançado. É um formato meio... bom, esse é retangular também, mas ele é maior pra cima, né? E ele fica meio com cara de revista, mas eu não gosto muito. Mas enfim, ele não é tão difícil de achar, ele está nas livrarias, nas coleções do Ubaldo, por aí. Vale muito a pena ler. Possivelmente o livro de ficção brasileira que mais me tocou, num sentido pessoal e num sentido literário, nos últimos anos, porque é o livro mais anacrônico narrativamente que eu vi em muito tempo. E merece ser lido por isso e não só por isso. Bom, essa é a dica dessa semana. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, se gostaram do canal, se interessaram, qualquer comentário ou coisa do tipo, tem aqui a caixa de comentários aqui embaixo. Por favor, comentem. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Em breve, não tão breve, mas em algum momento no tempo, esse canal terá uma vinheta. Eu também iniciei o Instagram, @FelipeChami. Possivelmente botarei alguns pedaços dos vídeos, ou algumas dicas, ou alguma coisa do tipo, alguma foto. E vou sempre comentando, atualizando, então, por favor, fiquem de olho. Apoiem o canal, que é muito difícil um canal desse tipo prosperar rapidamente. Não procuro sucesso nem nada, mas comentar esses livros, difundir coisas que eu acho interessantes e que são pouco comentadas. Então é isso aí, gente. Obrigado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.